começar contando para vocês, antes propriamente de entrar aí nas perguntinhas, sobre o porquê que eu lidero uma manada de elefantinhas. O porquê disso? Recentemente, era um domingo à tarde. Num domingo à tarde, eu e meu marido estávamos assistindo Netflix, um documentário da Netflix chamado Our Planet, que na tradução é Nosso Planeta. E naquele episódio, curiosamente, estavam falando sobre a vida dos elefantes que vivem no deserto. Isso chamou muito a minha atenção, eu parei de fazer o que eu estava fazendo e passei a prestar atenção no programa. Porque até então, eu nem sabia que existiam elefantes no deserto. Para mim, elefantes só existiam nas savanas. Então, isso chamou a minha atenção e eu passei a assistir o programa. E lá no programa contava-se que os elefantes que vivem no deserto, eles são guiados pela elefante fêmea da manada. A elefante fêmea da manada, ela é considerada a matriarca. E ela tem a responsabilidade de dar direção para a manada, de guiar os elefantes aonde há o alimento, aonde há a sobrevivência. A elefante fêmea da manada é quem lidera todos os elefantes. A elefante fêmea de uma manada, entre todas as espécies, é a única que lidera a manada pela admiração, porque ela tem, de uma forma instintiva, o cuidado e um alto grau de empatia para com todos os elefantes. Então, ela só segue a caminhada se ela se certifica que todos estão bem. A maioria das espécies lideram pela competição dentro do seu grupo. A elefante lidera pela inspiração e admiração. A elefante fêmea da manada, uma curiosidade tão linda também que o mundo animal nos ensina, é que, além dela ter todas essas qualidades, ela também tem a responsabilidade de ir transferindo para alguma outra fêmea da manada as experiências que ela vai adquirindo na condução dos elefantes, para que na falta dela, ela possa vir a suprir e continuar dando direção na manada. Então, ela vai treinando uma outra elefante para se tornar a matriarca da manada. E quando eu entendi isso e eu assisti, na hora, nessa analogia, eu pensei, nós, mulheres, somos matriarcas. Nós que guiamos aí equipes, que lideramos a nossa família, que estamos à frente de um negócio, nós somos elefantinhas. Nós somos essa elefante fêmea que sim tem a responsabilidade de dar a direção, tem a responsabilidade de zelar, de usar o nosso feminino, que já nos é instintivo como mulher, para cuidar dos outros, para utilizar a empatia a serviço de um objetivo, de um projeto e inspirar as pessoas a nos seguir. Então, quando eu entendi isso, eu entendi que todas somos elefantinhas. E se você está aqui hoje e aderiu à ideia e ao propósito do clube, eu tenho certeza que você também é líder, você também é uma elefantinha dessa manada, você também compactua com esse propósito lindo, que é estar dando direção à sua própria vida e inspirando outras pessoas a te seguir. Então, somos todas elefantinhas, é por isso que hoje, como mentora, como líder, eu tenho uma manada de elefantinhas, as quais eu mentoro, as quais eu lidero, e que através do meu conteúdo, do meu método, eu as preparo tanto tecnicamente quanto emocionalmente para desenvolver as pessoas. Então, olha, Luana, perfeita analogia, belíssima analogia. Não havia pensado, adoro elefantes mesmo, mas não havia pensado sob esse ponto de vista. Muito, muito interessante. E aí, já entrando nessa questão mesmo das lideranças, né? Nós estamos vivendo realmente um momento muito particular e, por exemplo, o nosso clube ele conseguiu se reinventar neste momento, como muitas empresas também, não é?
eu gostaria de saber, dentro desse trabalho todo que você faz, quais são as principais mudanças que estão acontecendo, tanto na sociedade quanto nos negócios, que nós podemos aplicar no nosso dia a dia, por exemplo, e nos nossos próprios negócios de cada um aqui. Muito bacana e interessante essa reflexão, porque se teve algo, duas principais mudanças que eu entendo que principalmente 2020 nos ensinou, e acompanhando empresas presencialmente, a realidade aí de mais 80 líderes, as quais eu mentoro, eu posso confirmar isso. 2020 foi um ano diferente, e ele nos ensinou principalmente as duas principais mudanças. A primeira é a velocidade da mudança. É justamente a velocidade da mudança e a nossa necessidade de nos adaptarmos a essas mudanças. Então, a primeira grande mudança é a nossa adaptabilidade, a nossa necessidade de se reinventar rápido e se adaptar ao novo cenário que nos é apresentado. Já dizia Darwin, não é o mais forte nem o mais inteligente que sobrevive à espécie, mas sim aquele que se adapta mais rápido às mudanças. Então, acredito que a adaptabilidade seja a primeira grande competência que 2020 nos trouxe e estamos vivendo esse cenário. E a segunda, sem dúvida, é a empatia, que inclusive é uma das habilidades do mundo animal do elefante. A empatia, se em 2020 nós não aprendemos a ter empatia em negócios e como pessoa, como ser humano, eu acho que a gente precisa voltar uma casinha e refletir sobre isso. Porque 2020 foi o ano que o mundo parou com um vírus, com um negocinho invisível, justamente para nos ensinar a ter empatia e não apenas cuidar de si, mas acima de tudo zelar pelo outro. Então, acredito que a adaptabilidade, tanto para a vida pessoal e a empatia para os negócios e na nossa vida, foram as duas grandes mudanças desse cenário. E como, olha, é excelente, é uma excelente reflexão esta que a Luana traz. Agora, de que maneira, Luana, que o nosso network feminino, como por exemplo esse que nós fazemos aqui no clube, pode ajudar a criar exatamente essa cultura, ok? Da adaptabilidade e da empatia, que são dois pilares absolutos, né? que são desvendados hoje para nós, e como é que isso pode fazer crescer os nossos negócios femininos? Que bacana. Eu acredito muito na máxima que quanto mais união nós mulheres tivermos, maior será o nosso empoderamento. Quanto mais unidas, mais fortes nós estaremos. Quanto mais unidas nós mulheres estivermos aí adiante dos nossos negócios, maior será a nossa capacidade de inovar, de ter criatividade, ter ideias para se adaptar nesse cenário desafiador. Quanto mais eu tiver networking com outras mulheres de outras cidades, de outros estados, de outros países, para entender o que está funcionando lá e que eu posso aplicar na minha realidade aqui, maior será essa nossa adaptabilidade. E o clube nos permite muito isso. Essa troca, esse networking aqui, é justamente o que enriquece as nossas duas maiores competências, que é a adaptabilidade para nós inovarmos, termos criatividade, termos ideias agora, e também aumentarmos a nossa empatia, que é conhecendo a realidade de outros estados, conhecendo a realidade de outros países, para saber o quão foram afetados e como estamos se comparado com outras pessoas, para criarmos aí um parâmetro de uma realidade e, acima de tudo, se situar sobre as mudanças, se antecipar diante das mudanças que possivelmente virão. Então, acredito que esse seja o grande benefício aí de termos tanto a adaptabilidade quanto a empatia unidos aqui no clube e a favor dos nossos negócios femininos. Perfeito. Muitíssimo bom, Luana, que você nos traz.